o que acontece? Eu sei que eu posso fazer, mas se eu não tiver a sabedoria de o que fazer, Deus não vai me abençoar. Deus não vai trazer o crescimento na minha vida. Vocês estão me entendendo? Então é isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. Às vezes a pessoa tem um entendimento, mas não tem a sabedoria. E muitas das vezes as pessoas perguntam assim, ó, por que uns conseguem crescer e outros não conseguem crescer? Porque tem um entendimento. Sabe que Deus quer abençoar, mas não sabe como, irmão, vai ser abençoado. Não sabe como que Deus vai operar, como é que Deus vai fazer o milagre. Sabe o que Deus quer fazer, né? Olha o Carlinhos chegando aí. E aí, Carlinhos, senta aí. Sabe o que Deus quer fazer, mas não tem um entendimento de como. Como fazer. Como alcançar a vitória, como alcançar o crescimento. Então o que acontece? Por exemplo, semana passada, o que aconteceu com a nossa amiga Raíssa? Né? Achei interessante ela falar para mim. Eu prestei atenção no culto, no outro dia meu dia foi até mais feliz. Mas não foi, ela deu espaço para o Espírito Santo ter comunhão com ela. E quando a gente tem comunhão com Deus, ainda que o dia seja problemático, cansativo, Ele nos alivia, Ele nos refrigera. Então às vezes a gente tem um entendimento que Deus ele está conosco. Quem aqui sabe que Deus está com você 24 horas? Amém, todo mundo sabe disso. Só que tem um detalhe, a gente esquece que Deus está conosco. E a gente acaba fazendo coisas que muitas das vezes não agradam a Deus e que não trazem crescimento para a nossa vida. Por quê? O que acontece? Deus ele está comigo? Então se eu for, igual, nós temos um testemunho aqui da irmã que falou, beleza, semana passada eu comentei, vou comentar de novo, porque o Carlinhos está aqui. O que aconteceu? Ela falou assim, eu vou arrumar um emprego. Ela sabia que Deus estava com ela. Ela saiu e Deus abriu a porta. Mas o que ela usou? Ela usou a fé, em primeiro lugar, e depois ela creu que Deus estava com ela e que Deus não ia, não é, irmã? Deus não ia permitir que ela fosse envergonhada. Então a gente às vezes tem um entendimento. Deus ele quer fazer, mas às vezes a gente não sabe como, porque a gente não tem a sabedoria. Tem gente que é o seguinte, Carlinhos. Tem gente que é o seguinte, pensa que o remédio do negócio é orar. E é. Só que a palavra oração ela é dividida em duas partes. A palavra oração significa o seguinte, orar. A palavra orar significa buscar a Deus. Buscar a Deus. Agora, a palavra oração. Orar, ação. Quer dizer, eu tenho que orar e depois eu tenho que agir. Então eu tenho que buscar a Deus e depois que eu busquei a Deus, eu me enchi de Deus. É interessante que eu não sei, a gente fez uma vigília sábado agora. E aconteceu milagres lá. Deus operou maravilhas, aconteceu libertação, aconteceu grandes coisas. Porém, o que eu acho interessante, mas quando a gente busca a Deus, é que quando a gente acaba de orar, a gente faz aquela comunhão com Deus verdadeira, a gente fica forte. Então o que acontece? A gente ora para ficar forte. E depois a gente vai tomar uma atitude, a gente vai com mais coragem. Tem gente que para tomar atitude tem que encher a cara. Nós não, a gente busca a Deus, Deus dá coragem pra gente e a gente faz com bênção. O que a Maria fala? É igual você tá falando aí, a gente tem que orar, buscar com fé. Pergunta a minha menina aí, pergunta pro menino no jeito que eu cheguei aqui em casa ontem, do serviço. Cheguei travada das costas. Os nervos tudo travado. Fui deitar, sentei, fiz a oração, conversei com Jesus assim, firme mesmo, sabe? Pedi para ele que ele me libertasse, né, da dor do corpo que eu estava sentindo, né? Precisava trabalhar, né? Não posso parar, né? E deitei. Pedi para ele, né? Chorei mesmo, pedi. Clamou. Clamei mesmo para ele. Fiz a oração, deitei. Hoje eu levantei boa. Fui trabalhar, peguei peso, fiz de tudo. Cheguei em casa mais boa, levinha. Não tem nada. Você vê, é interessante, toda semana a gente tem um testemunho, né? Tem, mas graças a Deus. Toda semana a gente tem um testemunho. Às vezes é uma coisa simples, Deus opera na vida da gente e a gente esquece de agradecer. É interessante as coisas, né? Às vezes uma coisa desse tamanhozinho Deus quer fazer, aliás, Deus faz. Por exemplo, o Pablo tem um testemunho para contar. Ele estava desempregado, não sei se ainda está. Tá empregado. Tá empregado, tá? Não é possível, tá? Só não serviço pra ele não. Aí, ó, pra você ver, o Pablo tá desempregado, né? Olha lá, mostra o Pablo, aquele rapaz bonito ali, gente, ó, que vocês vão ver agora no vídeo. É o Pablo. Mostra o Pablo lá. Nem eu não? Esse aí, gente, é o Pablo. Nem eu não? Não, o rapaz bonito é o Pablo. Desculpa. O seu já é o Cândido, você não pode aparecer. Desculpa. Mas o que acontece? Esse rapaz estava desempregado, gente. Ele foi, orou a Deus, foi lá, Deus abriu as portas. Então o que acontece? Deus quer abençoar? Sim. Deus abençoa? Sim. Só que a gente tem que saber como proceder diante das circunstâncias.
proceder diante E uma coisa que Deus... porque eu creio que todo mundo está aqui é crente, né? O que a Bíblia diz que é crente? Crente é todo aquele que crê. Até o diabo é crente. Só que é o seguinte, um crente sem fé, mano, e um crente que não faz a vontade de Deus, né? Não é crente, né? Por quê? Jesus disse, ó, a fé sem obras é morta. Ontem, né, nós estávamos na igreja, o pastor estava falando a respeito daquela passagem, em que chega um cobrador de impostos e diz assim, ó, Jesus, você está com o povo aqui, você é um cara de Deus, só que você tem que pagar imposto como todo mundo. E Jesus disse, não, pois bem. Só que Pedro falou, mas nós não tem dinheiro. Como é que nós vamos pagar? Ele não tem dinheiro. Então faz o seguinte, você vai lá no rio e você vai pescar. O primeiro peixe que você tirar do mar, você vai tirar uma moeda de denário e vai pagar o meu imposto e o seu. Quer dizer, como é que Jesus sabia que ia ter moeda de denário na boca do peixe? Ah, ele era Deus, tá certo. Só que Jesus nos ensina. Ele era crente. E Jesus ensina o seguinte, que diante... Tem muita gente, Carlinhos, tem muita gente também, Pablo, que diante do problema, diante da circunstância, a primeira coisa que ele fala é assim, meu Deus, olha o tamanho do meu problema. E a gente se esquece de falar o seguinte, meu problema, olha o tamanho do meu Deus. Meu problema, olha o tamanho do meu Deus. E o problema é grande. Diante de nós o problema é grande, mas acontece o seguinte, a Bíblia diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Será que quando vamos passar isso adiante? Quantos exemplos Deus deixou na Bíblia para nós que Ele tem poder para fazer um milagre e o milagre acontece na nossa vida? Mas a gente, muitas das vezes, irmã, duvida do que Deus faz na nossa vida. A gente tem que parar de duvidar e começar a buscar Deus numa intensidade maior. E esses dias agora, Deus tem colocado no meu coração o seguinte. Olha o tanto que é interessante. Jesus, ele operava milagres? Sim. Jesus curava enfermos, expulsava demônios, fazia maravilhas? Por que muitas das vezes nós não temos feito isso? Estava conversando uns dias para trás com um rapaz no telefone, um amigo meu, e eu falando com ele o seguinte, eu falei assim, eu quero mais da presença de Deus, e esses dias Deus tem me incomodado a buscar e a orar a Deus. E eu estava olhando, irmão, aquele ministério, não sei se vocês conhecem, a Igreja Batista da Lagoinha, né? Hoje eles têm um ministério com mais de 35 mil pessoas. Imagina você ir numa igreja, você vai aqui na nossa igreja, tem 500 pessoas. Imagina você ir num culto onde tem 35 mil pessoas. E eu estava olhando o começo do ministério. Do começo do ministério deles era assim, ó, poucas pessoas. Só que é o seguinte, o culto não era feito para agradar o Pablo, não era feito para agradar o Carlinho, não era feito para agradar as moças bonitas, mas o culto era feito para agradar a presença de Deus que estava naquele momento. Então o que acontecia? Eles fechavam o olho e deixavam Deus fazer. E Deus colocou um negócio no meu coração. Se é para ter crescimento, se é para ter mudança na minha vida, eu não vou conseguir essa mudança se eu não buscar a presença de Deus. Então o que Deus colocou no meu coração? Eu te dei um entendimento. Eu quero que você faça a minha obra, quero. Só que para que você faça ela com excelência, ou seja, para que nós façamos a obra de Deus, nós temos que ter sabedoria. Se não tiver sabedoria, qualquer negócio que eu tiver na minha mão não vai para frente. Qualquer trabalho que eu pegue na minha mão não vai ter crescimento, porque eu tenho entendimento, eu sei fazer, mas se eu não tiver sabedoria de como fazer isso, eu não vou ter crescimento. E Deus colocou no meu coração o seguinte, que o meu crescimento, que a minha vitória só pode acontecer se eu buscar a presença de Deus na minha vida. Vocês estão me entendendo? Então essa é a sabedoria que eu estou querendo falar para vocês hoje. Olha o que eu li aqui, ó, em Provérbios, né? Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, né? Os tolos desprezam a instrução e a sabedoria do Senhor. Então o que é o princípio de toda a sabedoria? O que é que eu tenho que ter para ter sabedoria? Porque a irmã falou que sabedoria é um dom. E aqui, se você lê em Provérbios, você vai achar ali no capítulo 2 também, que está escrito assim, ó, a sabedoria está nos montes, gritando, para saber se alguém quer ter ela. Mas muitas das vezes nós não buscamos sabedoria. Deixa eu perguntar para vocês, alguém que já orou a Deus e já pediu sabedoria? Amém. Aí, que benção. A gente tem que orar a Deus e pedir sabedoria, porque a gente não sabe como fazer as coisas, como proceder. Eu pedi ele para me entender a Bíblia. Melhor. A sabedoria para... É a melhor sabedoria, porque Salomão pediu, né? Para que ele instruísse o povo com sabedoria e Deus deu vitória. E o melhor pedido que ele mandou, por quê? Se a gente entende isso aqui, as portas se abrem na nossa vida. É tão interessante o que você falou agora, irmão, que eu queria comentar o seguinte. Salomão era rei. E Salomão, ele queria agradar a Deus. Olha aqui, ó. Quando a gente quer agradar a Deus, muitas das vezes a gente tem que abrir mão de algo de valor da gente.
Um exemplo. Preguei semana passada sobre Abraão. O que Abraão teve que dar para Deus para receber o milagre? Seu próprio filho. Seu próprio filho. Só que na hora do vamos ver, Deus falou assim, ó, peraí, segura o tranco aí que eu não quero que você mate seu filho. E Salomão